No dia a dia, como a gente tem algumas artérias que são mais prevalentes de aneurisma, como por exemplo, um exemplo bastante frequente que é o aneurisma de aorta. Então, o aneurisma de aorta preocupa muito os pacientes porque o paciente, quando tem esse diagnóstico, ele vai procurar, ele vai investigar, então ele vê que o risco disso romper existe e em rompendo, a mortalidade é muito alta. Quando se fala em aneurisma, logo vem a dúvida, que especialista procurar? Hoje, na TV Endovasco, nós vamos entrevistar o Dr. Marcos Barbosa. Ele é cirurgião vascular e radiologista intervencionista. Dr. Marcos, seja bem-vindo. E eu já quero saber o que é o aneurisma. Vamos começar por essa definição. A definição de aneurisma é basicamente uma artéria do nosso corpo que está dilatada em algum segmento. E essa dilatação, por definição, seria uma dilatação acima de 50% do que seria esperado para essa artéria. E de que forma pode se resolver isso através da radiologia intervencionista? Então, uma vez diagnosticado o aneurisma, a depender da sua localização e a depender do seu tamanho, obviamente, ele tem a indicação do seu tratamento. O seu tratamento podendo ele ser uma cirurgia, como pode também, hoje em dia, nós temos formas de tratá-lo ele de uma forma menos invasiva através da cirurgia endovascular. Então, basicamente, na cirurgia endovascular, a gente tenta, através das artérias, no acesso em geral pela virilha, por alguma outra artéria, fechar esse aneurisma que está dilatando, essa artéria que está dilatando, de forma que isso se controle, essa artéria pare de crescer, porque em crescendo, ela teria um risco maior de romper. Há um tempo, vamos dizer assim, que o quanto antes se fizer melhor, ou isso é uma decisão ali que você pode protelar um pouco mais? Como é no dia a dia? No dia a dia, como a gente tem algumas artérias que são mais prevalentes de aneurisma, como por exemplo, um exemplo bastante frequente que é o aneurisma de aorta. Então, o aneurisma de aorta preocupa muito os pacientes porque o paciente, quando tem esse diagnóstico, ele vai procurar, ele vai investigar, então ele vê que o risco disso romper existe e em rompendo, a mortalidade é muito alta. Então, o que é que acontece? Na maioria das vezes, se o paciente tem um aneurisma que não rompeu ainda, é um tratamento que é feito com um planejamento adequado, com um pré-operatório todo controlado para ele ser submetido a essa cirurgia. Mas em alguns casos, em casos do paciente que tem aneurisma que rompeu ou que rompeu há pouco tempo, ou pacientes que estão com dor, por exemplo, então essa cirurgia é feita de uma forma urgente. Existem complicações? Existem complicações, essas complicações a depender do tipo de localização e do tipo de aneurisma e a depender também da cirurgia empregada, né? Então, por isso que a gente tenta hoje, na maioria dos casos, abordar ele de uma forma menos invasiva, de uma forma endovascular, para minimizar essas complicações pós-operatórias. As principais complicações pós-operatórias do aneurisma, a gente tem várias complicações, mas em geral elas estão relacionadas à parte cardiológica, infarto, alguma complicação cardiológica e, na maioria das vezes, também alguma complicação renal. E não são frequentes, mas que existem. Feito uma vez o procedimento, pode acontecer de lá no futuro a pessoa precisar novamente? Pode. Isso pode existir. Não é frequente, mas pode existir também. Por quê? Porque alguns pacientes que têm aneurisma em alguma determinada localização, eles têm uma predisposição maior a ter aneurisma em outras localizações, em outras artérias. Então, essa concomitância de aneurismas em algumas artérias do corpo existe e quando isso existe, às vezes o tratamento de pelo tamanho, é mais urgente, mas em seguida a gente, no acompanhamento, vê que outros aneurismas vão ser tratados futuramente. Existe uma maneira de se prevenir, por exemplo? A princípio, nós não temos nenhuma medicação, nenhum controle específico para aneurisma, mesmo sabendo que o controle de doenças de base, por exemplo, hipertensão, diabetes, controle de quem tem problema de pulmão, de POC, como a gente chama, esse controle adequado do colesterol, tudo isso, um controle de fatores de risco da vida, seria o que a gente indica, mas não está diretamente relacionado ao controle do aneurisma, ao controle da doença vascular no geral. Por isso a importância de se fazer um check-up? Então, por isso a importância de sempre que tiver alguma alteração, principalmente na família, se ter esse diagnóstico antecipadamente. Então, na maioria das vezes, os aneurismas de aorta, que são os mais frequentes, eles são diagnosticados em exames de rotina, exames que são feitos por outro motivo. Na mulher, por exemplo, quando vai fazer um exame do útero,
no homem quando vai fazer da próstata, isso acontece com frequência. Então, assim que diagnosticado, o acompanhamento com o cirurgião vascular adequado deve ser instituído. Dr. Marcos, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Endovasc. Se você tem alguma dúvida a respeito de aneurisma ou qualquer outro assunto na área de vascular, mande a sua pergunta que nós vamos buscar a resposta com os especialistas da Endovasc.